Se liga no retorno desses 3 fundos. O Dinamo Cougar apresentou uma rentabilidade de mais de 23.000%. O Bogari Ações apresentou uma rentabilidade de mais de 516%. E o Atmos apresentou um retorno de mais de 598%. O que esses 3 fundos têm em comum é que nesses períodos onde eles construíram essa rentabilidade extremamente interessante, eles superaram de longe o Ibovespa. Mas eles também têm um problema em comum. São muito inacessíveis. E se eu te dissesse que existe um jeito de você investir nesses 3 nomes e em outros nomes tão incríveis quanto, com a aplicação inicial de R$100? É exatamente isso. Com apenas R$100 você consegue ser cotista de um fundo que tem participação nesses outros fundos com retornos surpreendentes no mercado acionário. E eu preparei um vídeo especial para vocês para explicar um pouco mais sobre essa novidade. É só clicar aqui embaixo. Bom, olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio de Global Pickers. Meu nome é Jenny Lee, estou aqui com o Henrique Stetter. Boa noite, Stetter, tudo bem? Boa noite, Jenny. Sempre um prazer estar ao seu lado. Tudo certo por aqui. Bom, e a gente está toda segunda-feira aqui falando sobre investimentos internacionais. Hoje a gente vai falar sobre política, né? Semana importante para a política brasileira, mas também é um assunto importante até lá na China, né? Principalmente ao longo dessas últimas 2 semanas, né? Que a gente viu aí o Congresso do Partido Comunista Chinês com várias consequências em relação, né? Sobre crescimento global, commodities, enfim, né? O Brasil não está isolado de tudo isso, então eu acho que é importante a gente saber quais são as mensagens principais, desse evento que a gente viu recentemente na China. Então, antes da gente começar, vou pedir para o time rodar a vinheta. Fala galera, boa noite a todos. Portanto, a gente começa mais um Global Pickers hoje para falar um pouquinho de eleições, mas diferente daquele assunto que você escutou tanto ao longo dessas últimas semanas, em especial nesse final Últimas de horas, semana. né? Últimas Nossa, 12 horas, né? as últimas 300 e sei lá quantas horas. Enfim, Jane, a gente tem hoje um convidado para lá de especial, que já participou até mesmo do podcast nesse ano, Fernando Fenólio, sócio economista-chefe da WHG. Fenólio, sempre um prazer te receber, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite, boa noite para vocês. Valeu, Jenny, valeu, Stetter. Maravilha. Bom, eu vou começar nosso bate-papo, como a Jenny já bem introduziu, nós vamos falar sobre tudo que envolve, né, esse cenário atual para a China, que naturalmente é parte de muitas decisões que foram tomadas nesse congresso, né, do Partido Comunista Chinês, que levou o Xi Jinping ao seu 3º mandato. E basicamente eu queria começar esse nosso bate-papo, Fenólio, entendendo um pouquinho do que você absorveu de informação diferente, né, com essa decisão. Vimos alterações de alguns cargos importantes ali, o pessoal que estava abaixo do Xi Jinping, talvez com uma ideologia um pouco diferente, né, do time anterior. Enfim, qual que foi seus insights a respeito desse evento? Não, legal. Esse evento super relevante para a China, acho que foi um dos congressos mais relevantes aí da história. Se você pegar qual que era a expectativa... Bem, primeiro um passo antes, né? O que é esse congresso do Partido Comunista Chinês? Ele é um congresso que acontece a cada 5 anos, em que você tem um processo eleitoral interno, em que você vai elegendo os membros do Partido Comunista Chinês desde a base até o topo da pirâmide. Então, basicamente, 6% da população participa dessa eleição, por isso que não é uma eleição aberta, só para quem é membro do partido. E você vai, então, nesse funil, né, você vai funilando os membros até chegar ao topo, e, no fundo, você vai escolhendo os membros do partido que vão, enfim, definir a legislação que a China vai, né, tocar ao longo do tempo, e também o corpo executivo, que vai definir, dentro da lei vigente, quais são as metas e como encontrar e alcançar essas metas, etc. Então, esses 7 membros do comitê, eles são basicamente o corpo diretivo da política chinesa. Tá? É como se fosse um ministério, vamos dizer assim, composto por 7 pessoas. Você tem o Xi Jinping como presidente,
e daí você tem mais 6 membros que são as pessoas, enfim, que vão tocar meio que o dia a dia e vão dar as diretrizes de política, tanto econômica, entre outros, da economia da China. Então, por isso que é tão relevante, tá? Essa foi uma mudança grande dos últimos congressos para esse, porque basicamente, desde 1979, o congresso é feito a cada 5 anos e o presidente fica 2 mandatos no máximo. Certo? Só que dessa vez, e pela primeira vez desde 79, o Xi Jinping foi reconduzido para um 3º mandato. Então, ele quebrou essa regra informal que existe dentro do Partido Comunista Chinês, né, e basicamente o que a gente pode esperar agora é que o Xi Jinping continuará presidente da China até, enfim, talvez até o dia que ele venha a falecer, ou se tenha um golpe que o tire do poder, mas é meio que um Xi forever agora, vamos pensar, né? Ele vai ficar aí, a gente vai conviver com ele por um bom tempo, e o mercado vai conviver com ele por bastante tempo. Tá, então foi o primeiro aspecto, né, da relevância desse comitê. O segundo foi que o mercado imaginava um comitê um pouco mais dividido, no sentido de aliados do Xi Jinping fariam parte desse comitê e alguns membros não tão alinhados com o pensamento do Xi também fariam parte do comitê. É uma forma de ter vozes dissonantes, forma de você, enfim, ter debate de ideias dentro do comitê para tomadas de decisão. Tá? A China sempre foi um país, desde 79 para cá, depois da era Mao, um país que foram decisões mais colegiadas, as decisões tomadas. Tá? Com Xi Jinping se tornou menos, mais centralizado nele, mas o mercado ainda tinha uma esperança de que alguns membros importantes, com vozes dissonantes, continuassem. Isso não aconteceu. Tá? Então, o que aconteceu as escolhas foram feitas de membros super leais ao Xi Jinping. Tá? Então o poder ficou mais centralizado nas mãos dele, por um tempo indeterminado, agora podemos dizer, né? E o mercado ficou preocupado com essa questão das vozes dissonantes que não existem mais no comitê. Está todo mundo pensando de um lado só. E às vezes, quando todo mundo pensa igual, o risco de você tomar uma decisão errada e ir com ela até o final aumenta. Né? Então acho que esse foi um dos aspectos que levou o mercado a ficar mais preocupado e mais pessimista depois do Congresso do Partido Comunista Chinês. Interrompendo aqui, né, acho que uma coisa chave foi que ele retirou, né, membros do partido que eram mais market friendly, né. Eu estava conversando com uma amiga que é chinesa, né, e assim, a percepção é que esse congresso ele é extremamente que assim, até o lado do chá do seu copo é determinado onde que fica, e se você ver as fotos, é extremamente uniforme. Mas uma coisa que marcou muito os noticiários, enfim, quem que acompanha, foi que o ex-presidente, né, o ex-líder, foi retirado meio que como surpresa, né, isso é muito fora do normal, né, aí você não sabe se isso foi planejado mesmo como simbolismo, ou quanto que isso não era planejado, né, num evento que é, assim, 100% coreografado. E aí esse presidente, os aliados dele, se não me engano, são realmente aqueles responsáveis por várias reformas para o mercado, e agora a gente tem um Xi muito mais, né, que retirou essas pessoas com um poder bem consolidado. Enfim, até, assim, aqui do nosso lado da XP a gente também tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, né, e acho que o mercado não gostou de ver essa consolidação do poder. Sim, eu acho que é nessa linha mesmo. Tem algumas nuances nesses aspectos que a gente pode conversar, mas sim, o mercado interpretou dessa forma, e o mercado também ficou um pouco... Bem, um passo antes, né, o Rugental, que foi retirado, né, que você comentou. Ninguém sabe até hoje por que ele saiu. E eu acho que não vai saber também. Nunca vai saber, né? Exato, a gente nunca vai saber. A justificativa oficial é que ele não estava passando bem, estava com problema de saúde e saiu. Mas não, assim, você olhando a imagem, não parece, né? Ele meio que protestou um pouco. Por que eu estou saindo? Por que você está me retirando? Né? Eu acho que foi um secretário do partido meio que, né, que levantou ele um pouco à força. Ele falou com o Xi, saiu e sumiu. O papel, né? Ele queria levar o papel dele, o Xi segura o papel na mesa. Tem um artigo, acho que do New York Times ou Wall Street Journal, que eles pegam assim, frame por frame, o que aconteceu. Primeiro ele tenta pegar um papel, aí o cara do lado pega o papel, tira dele, aí depois levanta, tipo,
segundo por segundo que aconteceu e tentando descobrir, né, decifrar o que eles falaram entre eles, ou seja, assim, aquele 1 minuto, 2 minutos foi um evento, assim, muito importante, né, e que nem o Fernando falou, provavelmente a gente nunca vai saber exatamente, né, por quê, o que aconteceu, mas assim, acho que isso é talvez um simbolismo muito importante, né, daqui pra frente. E eu queria até aproveitar, né, falando sobre isso, você até falou, né, que isso dá certo poder para o Xi agora, né, provavelmente colocar em prática algumas políticas que antes ele não tinha o poder, enfim, ele tinha que enfrentar certa posição. Um deles é a política de zero Covid, que foi enfatizada novamente, e eu diria como uma das grandes interrogações para o mercado chinês, para a gente conseguir até talvez ver um rally para o mercado, né? Porque ninguém sabe quando isso vai acontecer. Eu acho que todos os economistas inclusive a gente que tem falado aqui que eventualmente isso vai ser, né, retirado, isso não é sustentável a longo prazo, todo mundo errou o call, né? Até quando essa política de zero Covid vai ser sustentada? Não sei, vocês têm alguma visão sobre isso? Depois desse congresso, muda alguma coisa para vocês? Ou, enfim, qual que é? Não muda, você tem razão em relação ao timing dos eventos, mas vamos lá, né? Tem algumas partes desse quebra-cabeça. Primeiro, né, eu acho que quando o mercado teve essa interpretação que você colocou corretamente, né? Então, o Congresso agora está mais fechado em torno do Xi, parece que ele está mais à esquerda do que à direita, o que eu concordo também, né? Um pouco mais leninista, essas coisas todas, menos pró-mercado, é verdade, tá? Mas tem um ponto importante aí. Ele, no discurso dele, ele coloca como uma das prioridades segurança em vários aspectos. A gente pode até entrar em mais detalhe nisso. Um deles é você ter uma envergadura, uma musculatura maior na parte geopolítica. A China quer se tornar realmente um player assim, importante geopoliticamente falando, também na parte militar, né? Eu acho que está isso mais claro do que era no passado. Só que para um país ter força geopolítica, esse país precisa ser grande economicamente. Tá? Ele precisa ter musculatura econômica também, as coisas andam juntos, né? Então, eu não acredito que a parte econômica foi completamente abandonada como programa de governo. Esse é o primeiro aspecto. Tá? Tem uma boa analogia que é o seguinte, né? A China é como um país, como uma pessoa que está andando de bicicleta. Se andar muito devagar, cai. Então, se a China desacelerar demais, a China tomba. Provavelmente por coesão social, ou não vai ter essa força geopolítica que ele deseja. Então, ele tem que manter algum ritmo de crescimento relativamente bom. Não estou dizendo mais 6%, nem 8%, talvez tenha que ser alguma coisa 3,4%, ou até um pouco mais, tá? Se você pegar ele, tem a meta de dobrar o PIB per capita até 2035, que ele referendou isso, é um crescimento médio de 4,7%. Talvez seja muito hoje, me parece otimista demais, né? Mas vamos pensar que tem um ritmo de crescimento maior aí, que ele não abandonou completamente essa meta, até para ser forte geopoliticamente. Dito isso, como é que a política do Covid se adequa a esse ponto? Você readequar a política do Covid-0 é super importante para gerar crescimento. A gente sabe como que as reaberturas são poderosas em termos de crescimento econômico aqui no Ocidente. A China acho que vai passar por isso em algum momento, tá? O timing é sempre, como você falou, o mercado se queimou algumas vezes em relação ao timing, mas pelo menos do que a gente conversa e ouve com pessoas, né, que estão ali cobrindo China e estão na China, a sensação é que estamos cada vez mais próximos desse momento. Talvez agora, já em novembro, né, que é a partir de amanhã, o fluxo de aviões para a China são maiores, né, eles vão receber mais estrangeiros, as regras de quarentena vão ser suavizadas, as regras de lockdown também vão ser suavizadas. Então, acho que é o início de um processo que deve durar de 6 a 10 meses. Tá? Eu acho que não vai ser uma reabertura do dia para a noite, mas é um processo que vai acontecer. E à medida que esse processo vai se desenvolvendo, eu acredito que isso vai gerando, permitindo que o crescimento econômico acelere, especialmente na questão de consumo, que ficou muito para trás. Tá? Uma coisa super importante, que nem o primeiro-ministro, que ainda não foi formalizado, mas deve ser o Li Keqiang, ele foi responsável pela região de Xangai durante o lockdown e o Covid de março e abril. Para quem não lembra, Xangai tentou reabrir e não deu certo, né? Teve 40 mil casos por dia e daí eles fizeram um lockdown
assim, muito bruto, né, que durou praticamente 2 meses. E muita gente achava que ele nem iria mais participar do comitê, porque, enfim, deu errado a estratégia dele, né? E só que não, hoje a interpretação é um pouco diferente. Um dos motivos para a escolha dele como primeiro-ministro, além de outros aspectos que a gente pode comentar, mas um deles é a experiência com reabertura. Ele teve uma experiência com reabertura, ele tentou fazer a reabertura, ele não foi bem sucedido, mas ele tem experiência com isso. Então, um dos pontos é talvez ele seja a pessoa adequada para tentar promover essa reabertura na China, entendeu? Da maneira chinesa. Então, a gente acredita que sim, começando agora em novembro, até talvez o final do primeiro semestre de 23, a gente tem uma política de Covid-0 bem mais frouxa na China do que a gente conviveu. E isso eu acredito que vai dar um impulso para a atividade econômica e para preço de ativo. Fenoli, ainda abordando um pouquinho das decisões tomadas nesse congresso, a gente viu a China interferindo bastante em alguns setores ao longo, na verdade, desde o ano passado, até se bobear um pouquinho atrás disso. Confesso que eu perdi completamente a noção do tempo com a quantidade de eventos importantes que rolaram nos últimos 2 anos. Mas fato é que nós vimos setores como, por exemplo, de tecnologia ou de educação sofrendo bastante, né, com algumas mudanças regulatórias por lá. Eu queria entender se, a partir desse congresso, teve ou se espera algum fator relevante que seja condizente com isso que aconteceu no passado. Digo, algum setor que independentemente, né, do que a gente vê nos próximos meses, em termos de inflação mundial, taxa de juros, independente de tudo isso, somente por decisões do Partido Comunista Chinês, tende a sofrer um pouquinho mais, ou de repente se beneficiar essa mudança de ideologia que você já citou. Claro. Eu acho que uma das mensagens que ele transmitiu ele quer uma simbiose maior entre o setor privado e o setor público. Então, o setor privado ele é bem-vindo à medida que ele esteja alinhado com as metas do partido, do governo. Tá? Então, tem alguns setores que vão ser sim beneficiados, né? Que o setor privado tem, o setor público precisa do setor privado para dar evolução nessas metas. Então, uma delas, por exemplo, falou-se muito em segurança de cadeias de produção. Tá? Então, exemplos de setores que ajudariam, né, ou que seriam beneficiados por isso, né? Setor petroquímico, por exemplo, né? Também seria toda essa parte de indústria química, refino, né? Seria uma questão de segurança nacional, você conseguir produzir isso na China. Outros setores também, tem o setor automobilístico também é citado, o setor de semicondutor é citado, de produção mesmo de semicondutor. A gente está vendo essa nova guerra entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos bloqueando a venda de todos os produtos relacionados com semicondutor para a China. A China vai lutar fortemente para tentar, enfim, se reerguer e não depender dos Estados Unidos para isso, para nenhum outro país. Então, um setor que eles vão investir pesado, mas é um setor que demora, né? Eu acho que todas essas restrições que os americanos impuseram aos chineses vão atrasar a evolução do mercado chinês em alguns bons anos, tá? Mas é uma coisa que eles vão correr atrás para tentar se desenvolver. Outro setor também é agrícola, tá? Pensando em segurança em termos gerais, né? O setor relacionado à agricultura também pode se beneficiar. E um outro setor que o mercado está olhando com bastante carinho é o setor de defesa, que também está relacionado à segurança, só que é segurança geopolítica em todos os aspectos, tá? Então, o mercado gosta de comprar isso, e o mercado gosta também da tese um pouco de renováveis, é uma tese que eu já falei aqui também no Stock Pickers um tempo atrás. Eles ainda confiam bastante nesse setor, talvez não tanto mais em carro elétrico. O carro elétrico, por incrível que pareça, está meio saturado na China, então não sei se é o setor para o que eu estaria mais, só que o setor de energia renovável ainda continua. Então, acho que esses são setores assim que essa simbiose Estado, setor privado, tem tudo ainda para caminhar bem. Agora, quais os setores que vão mal, né? Eu acho que todos os setores, estão falando muito de setor de entretenimento. Por quê? O Xi Jinping tem um cuidado que é o seguinte: ele não quer que a ideologia ou a cultura ocidental ela seja transmitida para dentro da China por mecanismos que o partido não controle. Então, isso foi, por exemplo, um problema do setor de tecnologia. Né? O setor de tecnologia é um conduíte gigante disso, né? Que ele pode transmitir todas as informações meio sem controle
Redes sociais, né? Oi? Redes sociais, por exemplo. Redes sociais, exatamente, redes sociais. Então, esse tipo de liberdade, assim, que engloba um setor de mídia social, entretenimento, esses são setores passíveis de mais regulação. Tá? Eu acho que isso é importante ter na cabeça. Eu acho que outros setores também que são, não é nem setores, né, mas coisas que não são bem vistas, assim, que podem acontecer na China, ele reforçou muito a questão de common prosperity, né? E um dos aspectos nisso é talvez aumentar, por exemplo, a taxação sobre pessoas mais ricas, né, tentar uniformizar um pouco a distribuição de renda e talvez pessoas que fundaram grandes empresas que, enfim, se desenvolveram muito e essa pessoa ficou bilionária basicamente pelo suor dele, mas que pode passar uma visão que o partido não concorde para a sociedade, né, que é de desigualdade de renda, né, uma pessoa que ficou assim, extremamente rica e vai ter poder de influência na sociedade. Eu acho que são todas pequenas coisas que o governo e o Partido Comunista Chinês vai tentar evitar. Tá? Então, acho que esses setores assim, de entretenimento, mídia social, tecnologia, acho que muita gente fala, né, nossa tecnologia caiu tanto de preço, está tão barato, está mesmo, né? Mas tem um motivo para estar barato e eu não compraria tecnologia. Eu acho que não é um setor que o governo chinês gostaria de incentivar, eu acho que ainda é manter ele sobre uma certa camisa de força. Perfeito. Assim, ouvindo você falar e também ouvindo de outros analistas e economistas que olham China, eu sinto que é um pouco do mais do mesmo, mas reforçado. Né, foi realmente um movimento que a China tem feito ao longo dos últimos quase 2 anos e que o mercado sofreu muito, né? Então, não vejo assim uma mudança muito brusca. Eu acho que o governo realmente já estava indo nessa direção e acho que esse congresso basicamente oficializou, reforçou que, olha, esses são setores que a gente não vai priorizar e esses são os setores que a partir de agora, né, a gente vai enfatizar cada vez mais. Um setor que você não falou e eu queria te perguntar é o setor imobiliário, né, compõe aí quase 30%, 25 a 30% do PIB. Me parece que não é um setor que eles vão priorizar também daqui para frente, né, por conta do common prosperity, né, aumentar a acessibilidade, diminuir os custos, desinflacionar esse mercado que, né, inflacionou muito ao longo dos últimos anos. E eu acho que a dúvida é qual que é a consequência disso, então, para o crescimento econômico da China, que foi muito né, que cresceu muito sustentado por infraestrutura, cresceu muito por setor imobiliário, né? A China vai conseguir, então, crescer daqui para frente, despriorizando o setor imobiliário? Então, eles têm esse desafio para fazer. A sensação é que o setor imobiliário ele não vai ser resgatado pelo governo, acho que está bem claro isso. Então, as incorporadoras e construtoras que, enfim, que estão em situações complicadas financeiramente podem falir, sim. Tá? Isso já está acontecendo. Eu acho que o governo chinês planeja uma estratégia de terminar a construção que já está em andamento para entregar as casas que já foram compradas, tá? O governo mesmo assume e faz isso, e não necessariamente o setor privado recebe uma injeção de liquidez e termina o processo. É um pouco diferente as coisas. E, assim, o Xi Jinping não acredita muito em forças de mercado. Eu acho que ele teve 2 exemplos que deixaram ele mais cético em relação a isso, que é a crise de 2008 nos Estados Unidos e a própria crise imobiliária agora na China. Então, a ideia para o setor imobiliário daqui para frente é ele ser mais estatizado. Então, as grandes empresas estatais chinesas, elas vão tomar conta mais desse mercado e vão criar também alguns critérios para construção para evitar que exista, enfim, um embolhamento do mercado por excesso de construção por parte das empresas privadas. Tá? Então, as empresas privadas que sobreviverem a esse movimento vão continuar existindo, mas elas vão estar trabalhando dentro de um sistema regulatório um pouco maior, tá? Junto com as empresas estatais chinesas. Isso é importante por um seguinte aspecto, tá? Se você olhar assim, a demanda por residências na China ao longo do tempo, ela é cadente, basicamente por demografia, né? A China tem a pior demografia de qualquer país olhando para frente, né? Excluindo guerras e doenças. Eu acho que a demografia chinesa é muito negativa para o crescimento, sim.
E você, obviamente, que a demanda de casas está associada à demografia, e quando você faz essa conta, talvez daqui 10 anos a demanda de casa seja menos da metade do que foi há 5 anos atrás. Então, é preciso realmente ter um certo, assim, evitar excessos de construção, porque realmente a demanda não vai estar lá. E a China vai ter que saber criar outras formas de crescimento econômico que não é mais crescimento baseado no setor imobiliário, né? Eu acho que essa já é uma história que já estava meio clara na parte de infraestrutura. A infraestrutura já estava bem estabelecida na China, pelo menos na costa leste, e housing talvez tenha sido, no setor imobiliário, o último, como a gente fala, o último last shoe to drop, né? O último dessa sequência a cair. E daqui para frente eu acho que vai ser muito mais realmente cerceado, tá? Não é daqui que vai vir o crescimento da China. O crescimento da China pode vir desse investimento em cadeias mais sofisticadas de produção, de semicondutor, ou vai ser essa questão de... um ponto que está chamando muita atenção é que saiu desse congresso do Partido Comunista Chinês o foco em supply chain, né? Então, a manufatura na China deve voltar a acelerar. Tudo que eles vão tentar fazer, enfim, criar manufaturas dentro da China, suficiente para a produção local. Então, isso seria um substituto ou uma tentativa de substituição da demanda de housing. Eles estão tentando trocar o foco de crescimento, até mesmo o gasto militar está entrando nisso como uma alternativa a investimento em housing. Então, eles estão tentando reprojetar tudo isso, além do curto prazo você ter a reabertura econômica que pode ajudar no consumo. Tá? Mas housing, e daí você pode pensar commodity, você pode pensar vale, tudo isso realmente tem um vento contrário meio secular. Tá? Eu acho que não vai mudar tão cedo. Jane, momento informação curiosa. Você sabe uma proxy que é usada pelo Elon Musk para medir o envelhecimento populacional de uma certa geografia? Esse problema de demografia que o Fenório acabou de trazer a respeito da China? Não tenho ideia do que você tá falando. Que Elon Musk usa, deve ser uma coisa bem aleatória, né? É porque o Musk, ele tem... Uma das principais teses dele é que o principal risco do mundo é o envelhecimento populacional, ele tem, né? tipo, 13 filhos. Exato, ele tem um lote de filho. É. E ele falou que uma forma de você medir é pegar o ratio entre vendas de fraldas geriátricas dividido por fraldas de bebês. É assim que ele disse, que é uma proxy que ele costuma medir. Tá lá no meu Twitter, por sinal. Um vídeo que eu achei aonde? No TikTok chinês, é claro. Fenólio, o algoritmo é sensacional, sempre digo isso. Fenólio, você citou agora no fim um pouquinho dessa mudança do foco de investimento, né, à medida do crescimento que, naturalmente, o setor imobiliário era um dos grandes responsáveis por essa manutenção, né, de um ritmo elevado, como a gente tinha nos últimos anos, essa migração para outros segmentos tentando evitar um colapso maior, até com base, né, que você disse que a China não pode diminuir o seu ritmo para manutenção dessas intenções. Agora, fato é que a gente está vendo, já como um resultado desse problema de housing, um enfraquecimento muito grande no minério de ferro, né? Você acabou de citar um problema para Vale e, naturalmente, para as outras mineradoras aqui do país. Queria que você trouxesse um pouquinho da perspectiva a respeito das commodities em que a China é a maior consumidora, né? Então, como que toda essa conjuntura macroeconômica e decisões políticas tendem a afetá-las, seja o minério de ferro, até o petróleo cru, né, também, a China é o principal consumidor do mundo, celulose também, enfim. Não estou pedindo para que você traga um call de celulose nesse momento, mas assim, como que você está enxergando essa conexão, essa relação entre a demanda, né, global de algumas commodities em relação ao que a China está projetando para os próximos anos? Não, perfeito. Não, acho que essas commodities metálicas, em geral, elas vão passar ainda por um processo de correção. Minério de ferro, cobre, não são, enfim, commodities que podem cair mais 20%, 30%. Tá? Não ficaria surpreso se víssemos algo parecido com isso, porque realmente são commodities super associadas, né, à construção civil, e a construção, especificamente na China, vai sofrer, né? E se você até pensar um pouco mais, com a janela um pouco mais aberta, né,
o setor imobiliário deve sofrer no mundo, né? Se a gente começar a olhar todo esse aumento de juros que está acontecendo no mundo, né? O que aconteceu na Inglaterra, acontecendo na Austrália, Nova Zelândia, vai começar a acontecer nos Estados Unidos, o setor imobiliário global vai dar uma enxugada, né? Vai dar uma esfriada boa depois do boom da pandemia, e tudo isso também é consumidor, né? Estados Unidos menos, porque as casas são muito de madeira, mas em outros países não, né? Então, acho que o ciclo assim, econômico para esse tipo de commodity, ele é ruim. E a China, eu acho que é até mais secular, tá? Até mesmo pela demografia, eu acho que isso não vai contribuir muito para a commodity metálica, não. Outras commodities podem ir bem na China, por exemplo. Se realmente a reabertura acontecer, petróleo pode ir bem, tá? Principalmente com as viagens voltando a acontecer, tem muito turista chinês ali que está preso no país que adoraria viajar para o Japão, para a Tailândia. Então, enfim, eu acho que o petróleo é um mercado que hoje está mais quietinho, mas é um mercado bem complicado também, né, com problemas estruturais de oferta, que se você tiver um aumento de demanda meio inesperado de um país do tamanho da China, pode vir a gerar algum tipo de desconforto, sim, tá? Agora, outras commodities que podem se dar bem nesse processo de reordenação econômica chinesa são commodities agrícolas, né, especialmente com essa demanda da China por conseguir algum tipo de um grau de segurança alimentar, tá? Eu acho que tudo relacionado a commodities agrícolas pode se beneficiar, dado que o foco do governo vai ser esse. Então, acho que sai um pouquinho metálica, entra agrícola e petróleo, mais no estrutural, e no curto prazo, petróleo, gás, são commodities de energia que pode se beneficiar de reabertura. Perfeito. Acho que a gente agora já ultrapassou a marca de 30 minutos, então já estamos encaminhando para o final, mas eu queria fechar com uma pergunta aqui sobre visão sobre o mercado chinês, né? É um cenário no curto prazo, assim, acho que ainda de bastante incerteza, a gente ainda não encerrou todo esse ciclo político, né, de nomeação, quem que vão ser as lideranças, apesar da gente já ter as indicações. O mercado também, enfim, está reagindo bastante negativamente também, essas notícias recentes. Que muda, então, na visão de vocês? Como que vocês estão posicionados nesse momento? Talvez se vocês têm uma visão também diferente de curto prazo, para esse momento de incerteza, e se a visão estrutural de vocês também mudou depois dos resultados desse congresso. Claro. Bem, falando do curto prazo e mercado, né, acho que não dá para esquecer que a China ainda é o segundo maior mercado financeiro do mundo, é muito líquido, são vários setores, então você consegue ter, enfim, uma capacidade de investimento muito grande, né? É diferente, por exemplo, da Rússia, né? A Rússia é um país muito mais focado em energia, algumas commodities, e por ali termina o seu range de investimentos na Rússia. A China não, né? A China é muito mais ampla que isso, então ela te dá oportunidades de investimento em vários setores. Então, acho que por mais que essas decisões políticas assustem um pouco, e eu concordo que assustam, eu acho que no mundo inteiro tem um pouco isso, né? Tipo, o Trump já ganhou nos Estados Unidos, a Inglaterra já teve Brexit, a Inglaterra acabou de ter aí uma decisões de política econômica bem atrapalhadas, né? O Brasil também teve seus bons momentos, maus momentos, né? A gente está agora numa decisão, né, uma encruzilhada para saber se vai ser um bom momento ou um mau momento, né? E eu acho que o mercado é assim, a gente nunca deixa de investir em algumas geografias só por causa disso, né? A gente tem que saber como operar essas geografias, elas mudam ao longo do tempo. Tá? E a China não deixa de ser grande, não deixa de ser um país que tem aspirações geopolíticas muito grandes, né? Não quer ficar no seu cantinho, isolada, né? Muito pelo contrário, ela quer ter a sua participação global cada vez maior, e de novo, vai depender de ter um crescimento forte, ou pelo menos um crescimento decente. Tá? Eu acho que forte não tem mais, mas um crescimento razoável ainda a gente pode esperar da China. De curto prazo, a gente está, vamos dizer assim, levemente construtivos, tá? Basicamente em função da perspectiva de reabertura, né? Eu acho que a China hoje está crescendo pouco, né, em torno de 3 ou menos, eles precisam levantar esse crescimento um pouco, né, para entrar numa velocidade de cruzeiro para atender as metas de médio e longo prazo. E talvez a reabertura vai ser cavalo para essa reaceleração, né, já passou aí a questão do Partido Comunista Chinês, então talvez seja uma janela agora para os próximos 6 meses em que as coisas podem andar, né, que as coisas podem andar um pouco, principalmente com dados preços muito baratos. Tem algumas ações realmente, alguns setores que estão muito baratos. Então, às vezes faz algum sentido aí numa janela de trading,
está posicionado, tá? Mas realmente, assim, olhando médio e longo prazo, tem mais incerteza. Talvez a China vai ser um país mais volátil em termos de crescimento econômico. A gente sempre estava acostumado a ver China crescendo um reloginho de 8%, 10%, né? O pessoal duvidava do número, o chinês está dedando, não é assim que funciona o mundo. Talvez agora ele vai vir mais para o mundo real, né? Vai ter mais oscilação. Então, talvez vai ser China mais para trade, né? Tem janelas boas, janelas não tão boas, tem setores que vão bem, tem setores que não vão tão bem, né? Não é aquela coisa, compra a China de olho fechado e... Né? Não, acho que não é assim. Eu acho que tecnologia já foi um exemplo, né? Que comprar a China de olho fechado não teve um bom resultado. Eu acho que daqui para frente é a mesma coisa. Eu acho que a China se torna um país mais normal no sentido de trade, né? Os países têm os seus pontos fracos, fortes, seus ciclos. Eu acho que a China vai entrar nesse mesmo ritmo que os outros países ocidentais têm. Então, de curto prazo construtivo, médio e longo prazo, acho que tem que acompanhar assim, tá? E nesse construtivo, Fenólio, você citou alguns setores em específico e você já disse, né, o que você espera também com as decisões do partido. Agora, meu ponto é, quando vocês da WHG estão pensando em investir, estarem talvez levemente posicionados em China, quais são esses setores em específicos que vocês não só gostam na teoria por trás, mas também tomam esse risco? Claro. Aqui na WHG a gente investe não só em equities, mas a gente faz renda fixa também, em moedas. Então a gente faz uma coisa mais balanceada de China, ao invés de ter só equities. Acho que esse foi, por exemplo, um dos motivos que a gente teve uma performance até muito razoável esse ano, porque renda fixa foi muito bem na China mais uma vez, especialmente considerando o mercado global de renda fixa que foi aniquilado, né? A renda fixa chinesa ela ainda teve valorização esse ano, então foi um investimento muito acertado. E na parte de renda variável, a gente gosta muito de comprar os índices associados a pequenas e médias empresas na China, né? São os A-Shares, o CSI 1000, CSI 500, né? Que ele engloba uma quantidade maior de ações, que é isso mesmo, para pegar ações médias e pequenas, que são mais associadas à demanda doméstica, ao mercado doméstico. Então, se a reabertura vier a acontecer, os setores de consumo, o setor de serviço local, são setores que vão se beneficiar da reabertura. Então, os índices de shares de médias e pequenas empresas devem se beneficiar mais do que, por exemplo, os índices de ADRs americanas, que são ações de tecnologia, né? Que não tem absolutamente nada a ver com reabertura. Então, você pode pensar, eu quero surfar a reabertura, vou comprar um Alibaba. Talvez você vai comprar e não vai levar, né? Porque é um outro setor que vai subir, é uma outra bolsa que vai se valorizar, é um outro setor, e não esse setor de tecnologia que não tem correlação nesse momento com a reabertura que pode vir a acontecer. Show. Eu queria só fazer uma última pergunta, Jane, rapidinho. Quando a gente está falando de China e esse desejo, né, de ampliar a sua presença geopolítica, e até ligando um pouquinho a essa necessidade de desenvolvimento da indústria de semicondutores, a gente sempre volta àquela tecla do possível conflito ali com Taiwan, né? Qual que é a visão de vocês mais atual a respeito disso, Fenólio? Eu digo isso porque praticamente todo mundo que eu conversei recentemente sobre China, todos os especialistas disseram é uma questão de quando e não de Sim. ser, né? Quando isso vai de fato acontecer. A visão de vocês também é um pouco assim ou não? Eu acho que é um pouco assim. A gente acredita, assim, eu acho até mesmo o discurso dele falando de Taiwan, né, não foi diferente, é um pouco que a Jenny tem comentado, né, talvez esse congresso só referendou as coisas que já aconteciam, obviamente que ele deixou claro que não quer interferência externa, deixou bem claro isso, mas vai tentar uma unificação pacífica. Eu acho que se essa unificação ela falhar, sim, eu acho que o uso da força pode acontecer, mas não no horizonte tão curto de tempo. Me parece que eles vão querer aumentar sua musculatura militar para, se tiver que fazer alguma incursão militar, que seja com mais, né, capacidade do que eles têm hoje. Então, horizonte de tempo, talvez no final desse mandato do Xi, daqui a 5 anos. Tá? Se quiser ter mais segurança, entre 5 e 10 anos. Mas entre 5 e 10 anos são tantos anos, é tanto tempo, até lá muda tanta coisa. Sim. Daqui a pouco a gente vai estar daqui 5 anos conversando e falar, não lembra que há 5 anos a gente dizia que a China ia invadir Taiwan? Olha como mudou, né? Tipo, que loucura aquilo que a gente falava. Então, olhando de hoje, sim, parece que é para valer o desejo de reunificação. Vai acontecer? Talvez, tem uma chance. Pela primeira vez tem uma chance, por bem ou por mal. Mas ainda está muito longe no horizonte, né? 5 anos são muitos anos, é muito tempo. Pode ser que, enfim,
o pior não aconteça, a gente torce para isso. E até comentando um pouquinho sobre isso, assim, eu acho que o fato da Rússia ter invadido a Ucrânia é algo que eles estão prestando bastante atenção, né, como consequência do que o mundo está fazendo com a Rússia. Por outro lado, a China é muito interligada com o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, né? Então, eu acho que é algo para se navegar com muito cuidado de ambos os lados, né? O que significa invadir a Rússia, qual que seria a resposta do resto do mundo, porque pode ser um tiro no próprio pé, né? Dos dois lados. Então, é algo que enfim, é difícil de ver, eu acho que é difícil de ver acontecer a mesma coisa com a Rússia, que nem a gente viu de, né, dos países colocarem tantas sanções, cortarem as relações, que a China está muito interligada ao resto do mundo. Enfim, acho que é algo que também, na minha opinião, é o que é dado, que vai acontecer, né? Até culturalmente também existem suas polêmicas quando você fala que alguém é taiwanês, mas os pais são chineses, os avós são chineses. Culturalmente também é muito confuso. Então, e até eu imagino que até por isso também, né, a China se vê como o Taiwan como chinês, vamos dizer assim, né? Porque os antepassados são porque é uma democracia muito recente. Enfim, eu acho que é algo que acho que vai acontecer sim, mas que nem o Fenólio falou, muito gradual e as consequências, enfim, a gente vai ter que ver. Não acho que vai ser talvez a mesma medida que a gente viu que nem a Rússia e a Ucrânia. Não, perfeito, eu concordo plenamente. É muito assim, a simbiose de Estados Unidos com China é grande demais para você romper de um dia para a noite, né? Se isso acontecer, assim, realmente é uma catástrofe econômica, tá? Eu acho, porque assim, tudo depende um do outro, é tudo interligado. Então, assim, aos pouquinhos eles já estão se afastando, né? A gente gosta de falar aqui na WHG que está tendo um divórcio, rolou já o divórcio China e Estados Unidos, né? Eles estão se afastando, mas por enquanto está um pouco ainda amigável, vai sabe, um pouco para cá, um pouco para lá, vai afastando. Diria que o divórcio Europa-Rússia foi um divórcio meio bruto, né? E daí com tudo que isso traz, né? Então, acho que, mas essa simbiose é tão grande que eu também acredito que é impossível de ela acontecer de um dia para a noite. Seria muito ruim para a China e muito ruim para os Estados Unidos. Então, o negócio é tentar desacoplar aos pouquinhos. Eu acho que essa é a tendência dos próximos anos. Perfeito. Acho que é isso, né, Stetter, de perguntas aqui. Fernando, muito obrigada por sua presença aqui, conversar com a gente. Acho que China é um assunto complexo e também, né, quando você fala sobre Congresso, fala sobre o governo, é de uma difícil leitura, né? Pouquíssima visibilidade e ainda tem todos os processos que ninguém conhece muito bem, né? Então é sempre bom ter um especialista aqui com a gente para debater. Stetter, mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Ficou super claro, super preciso, né? Direto ao ponto. Fechamos aqui no horário pré-determinado também. Só lembrar o pessoal que está nos assistindo agora para não esquecer de deixar o like no vídeo. Gostou do assunto? Compartilha lá com seu amigo. Também vai ficar disponível, né, no Spotify. Se você estiver escutando através das plataformas de streaming, temos aqui esse conteúdo global todas as segundas-feiras disponível, né, via YouTube e no dia posterior, então, nas nossas plataformas de streaming. Obrigado, Fenólio. Foi um prazerzaço falar com você mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.